Olá, Vitor e Núbia. Então, conforme a gente tinha combinado, né, a minha apresentação vai seguir em vídeo. Vou tentar explicar da melhor forma possível todas as alterações, né, que foram feitas em cima da planta base. Vou mostrando 3D, vou mostrando tudo que eu tenho de informação e, claro, se surgirem dúvidas, vocês podem me perguntar pelo Zap, mandar áudio lá no grupo que a gente vai agregando valor aí, alguma coisa que possa ter passado despercebido aqui na apresentação, tá bom? Vou falar também, assim, brevemente, sobre algumas coisas que eu tentei nos estudos e que não funcionaram muito bem, que parecia ter potencial, mas como eu fui tentando de outras formas, então a conclusão que eu apresento para vocês é aquela que me pareceu mais racional. Não que não isso impeça de tentar outras coisas novamente, visto que vocês podem ter algumas ideias com esse estudo que eu fiz. Mas eu fiz alguns testes e de antemão poderia até estar comentando, dependendo das opiniões que venham a surgir de vocês, o que daria mais certo ou menos. Tá bom? De princípio, a planta do térreo, na apresentação, na primeira apresentação do projeto que vocês pegaram base, a sala de estar era aqui e a gente falou de transformar em quarto aquela sala de estar e o lavabo era aqui, ficava só um lavabo mesmo e para atender a demanda aqui de baixo e tinha uma suíte, certo? E por que eu não mantive o lavabo nessa posição? A princípio, uma questão de liberar o quarto para ter um pouco mais de ventilação natural para o lado externo. Isso até surgiu na reta final do desenvolvimento do projeto e faz sentido, funciona melhor. A gente tem aqui uma iluminação entrando por esses painéis de vidro, mas a gente ganha alguma privacidade tendo a possibilidade de repente jogar uma cortininha aqui e aqui ter uma visão, uma perspectiva de ventilação permanente. Aqui a ventilação vai ser bem limitada, aqui já consegue pegar, certo? Mas eu mantive a ocupação da área que seria a antiga sala de estar com a área do quarto, só mudei a organização, entendeu? No escritório eu tentei fazer uma situação onde eu dividisse essa mesma área em dois, colocando tanto o escritório quanto o quarto com ventilação para a rua, iluminação natural e ventilação para a rua. Porém, ficou muito estreito e eu precisava ter acesso ao cômodo que foi criado nessa posição. Então eu perdia muita área para conseguir chegar nesse cômodo nessa posição. Então aquela posição que a gente croquisou naquela reunião lá em São Gonçalo, fez sentido manter o alinhamento da encosta aqui, e o escritório realmente nessa posição. E uma outra coisa que eu consegui descobrir nos estudos, que dá para movimentar um pouco a escada nessa lateral, de forma que a janela fique como se fosse a altura de basculante, né? 1,5 m de altura com 60 de altura janela, 1,50 de peitoril com 60 de altura. E aí a iluminação seria natural. A questão é, quem passa de fora, vocês vão perceber isso no 3D, a altura seria do joelho da pessoa que está passando, da canela, entendeu? Mas assim, nada impede de ter, porque você consegue ventilar naturalmente, funciona de qualquer forma. E aí os quartos ficaram ventilados e o banheiro, eu joguei essa janela para o fundo, mas é uma coisa para a gente estudar. Porque aqui, como se sabe, a inclinação não ajuda. Esse terreno é aclive, né? Ele vai subindo o terreno para os fundos. Então aqui, se nós não aterrarmos e jogarmos uma janela para o fundo aqui, para esse vão morto, para essa área vazia que pode surgir aqui, a gente consegue ventilar um pouquinho. Obviamente vai ser sempre escuro, a gente tem que botar uma telazinha para não entrar inseto e tudo mais para o lado de fora, mas daria para pelo menos ventilar sem o uso de ventokit, sem a ventilação mecânica desse banheiro, né? Claro que se quiser fechar a janela e colocar o ventokit, é melhor do que ter o quarto aqui no meio ainda. A relação me faz parecer ter mais sentido nessa posição. O tamanho dos quartos ficaram normais, assim, nada excepcional, né? Eu posso até lhe dar umas dimensões aqui, vou abrir a planta no AutoCAD para dar umas proporções, medidas para vocês terem uma noção, brevemente. Vou pegar aqui para vocês verem. São quartos normais, né? A área já diz bastante, ó, 3 por 4,35, quer dizer, totalmente aceitável. Ainda mais se tratando de quartos de hóspede. 2,86, esse é um quarto um pouco mais apertado, por 3,65.
O escritório, longitudinalmente, ele ficou com 5,47. Por conta da necessidade do acesso, né? Esse hall aqui ficou com muitas portas e muitos vãos, um hall de chegada mesmo para esses ambientes. Então, não tinha muito jeito, precisava se entrar no escritório nesse alinhamento. E a largura razoável, na verdade um pouco mais, pegou no lugar errado. 2,27. Enfim, um banheiro comum, né? A escada se manteve como no projeto base, no primeiro projeto. Para quem está vendo o vídeo agora, né, acompanhando lá no canal por acaso, esse projeto ele já tinha um estudo inicial, a gente está fazendo uma revisão segundo a demanda do cliente comprador desse imóvel, partindo do ponto que seja aberto o vídeo no nosso canal. Então, assim, a garagem eu vou mostrar no 3D melhor a estética de como ficou. A área do hall ficou praticamente a mesma, com pé direito duplo, chegando lá no mezanino. E aqui embaixo ficou uma área mais ocupada, quase como se fosse uma circulação vertical mesmo. Horizontal também, mas vertical mesmo para quem entra, tem um impacto visual do mezanino em cima. Vamos para o andar de cima, para outra planta, né? Peraí. Então, explicando aqui novamente essa questão, né? Pé direito duplo aqui e os ambientes que foram criados por solicitação de vocês. A janela que eu falei, certo? E aqui a encosta. Segundo andar, como ficou disposta, né? A chegada no mezanino, pé direito duplo conforme mencionado. A sala de estar é o local que eu defini para a primeira interação do visitante que vai subir para a área social, né, onde se recebe mesmo as pessoas. Aqui teria um painel e tudo, de TV, enfim, uma área confortável para a pessoa sentar e fazer uso da sala de estar. Aqui na área lateral, a sala de estar, quem vem da escada, eu criei um painel que pode ser um vazado de marcenaria, pode ser um cobogó, para dar um pouco de privacidade para essa área das suítes, não é? Aqui eu tenho a suíte master, né, o quarto 3, e com o closet, conforme a gente tentou, né, conversar lá sobre a possibilidade de colocá-lo ou não, conseguir colocar um closet, colocar o quarto e ainda manter a varanda. Daqui a pouco eu passo a medida certinha como ficou. O quarto ficou uma medida normal, você percebe que 8,95 mais o closet mais o banheiro. Então ficou um quarto confortável quando agrega todos os itens e mais a varanda. Esse quarto é um quarto bom, né? Mas ele tem um guarda-roupa aqui inserido, então perde-se um pouco nesse sentido. Enfim, o lavabo ele ficou um pouco mais privativo aqui também, né? Você não tem aquela sensação ruim de quem está sentado no sofá vendo quem está saindo do banheiro, que é desagradável. Está um pouco mais reservado, dando atendimento tanto para quem está na cozinha, jantando ou visita, que seja na sala de estar. Então está funcionando essa situação. E na cozinha eu consegui colocar uma ilha. Não é uma ilha muito grande, uma ilha muito espaçosa, mas deu para colocar uma ilha central com um cooktop e aqui uma bancada de apoio e lava-louças com forno micro-ondas, um forninho se for o caso, a geladeira e uma marcenaria para guardar mantimentos na ponta direita aqui. A gente não colocou dispensa, pode-se avaliar uma área para isso, se for o caso. A gente tem uma área aqui que está descoberta, inclusive eu fiz um painel, vocês vão ver no 3D aqui, de fechamento. Aqui não tem cobertura, poderia se agregar mais área aqui, se for uma vontade, daria para fazer, mas eu preferi ventilar um pouco mais essa cozinha para cá. E a mesa de jantar, ela é uma mesa em elipse, né? Porque assim eu consigo ganhar na profundidade para que eu possa ter essa situação de circulação próxima da ilha, que a ilha ela absorve muita área, né? Ela precisa que você circule em volta dela com conforto. Aqui está com 1 metro, com 95, está no limite mesmo de circulação. Então aqui a pessoa faz lá a cocção dos alimentos, pega e serve na mesa. E essas portas, como abrem, ela não fica presa de circulação, ela consegue ainda assim integrar com o lado de fora. Abriu as portas, você está integrado com a sua sala pelo espaço gourmet, pela piscina, enfim. Essa área está muito integrada. Esse painel pode ser vazado para integrar ainda mais visualmente a sala de estar, jantar, que é um grande salão aqui. Isso funciona bastante. A disposição dos itens a gente vai alinhando aos poucos, porque aqui existia uma complexidade da necessidade de abrir uma janela, mas ao mesmo tempo de disposição dos itens. Então isso aqui é uma coisa que ainda cabe revisão,
E até porque a ilha, como não ficou uma ilha muito grande, ficou uma ilha boa, aceitável, mas não uma ilha muito grande, então talvez a gente ainda venha debater um pouco mais sobre a disposição dos itens aqui da cozinha. No mais, a parte relacionada ao gourmet, eu só cheguei para trás conforme a gente tinha comentado, mudei a posição do acesso da porta do lavabo da churrasqueira para que eu conseguisse jogar para cá a área de serviço, não estar mais agregada à construção, ela está colada mais à área de gourmet. Dessa forma ela abre para cá e a gente está ainda com privacidade para a entrada nessa porta, e a área de serviço está coberta nesse pequeno trecho aqui, ainda tendo privacidade tanto para a rua, porque aqui tem um fechamento, quanto para a área social, a área de lazer, né? Nos fundos, a piscina está na medida que a gente conversou lá no grupo do WhatsApp, 6x3, já está atualizada. E aqui no fundo ainda sobrou aquela área de paisagismo com inclinação um pouco mais brusca, mas dá para fazer um trabalho de contenção com paisagismo aqui para poder ter, mesmo tendo uma inclinação um pouco mais forte aqui, ainda assim ter um jardim, não é? O lounge do mesmo tamanho, enfim. No mais, eu gostaria que vocês avaliassem a disposição dos banheiros, porque ficou interessante, assim, estou distribuindo a parte hidráulica aqui no meio, olha, ficou eficiente. A parte hidráulica da churrasqueira próxima da cozinha também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar sobre planta. A questão das áreas, muito relevante. Somando a área construída do térreo e a do segundo pavimento, a gente vai chegar aí a coisa de 185 metros quadrados, né? Que é aquela área que a gente conversou lá atrás, que seria aproximada da construção da casa em si, que é a área que qualquer empreiteiro vai usar para fazer aquela base de cálculo de 600, 700 reais o metro quadrado construído. Ainda sem ter o projeto, ele consegue chegar nessa faixa de valor. As outras áreas eu fui colocando separado para que a gente conseguisse diferenciar isso na hora do orçamento, na hora de fazer uma estimativa de orçamento. Porque o preço de uma garagem, ele não pode cobrar o mesmo preço do metro quadrado da casa, que tem fundação, tem um peso de construção muito maior. Isso vale tanto para gourmet também, apesar de que aqui está 206, é porque ela está somando com a área do espaço gourmet, que dependendo do empreiteiro ele pode considerar que o gourmet vai ser considerado metade quadrada igualitária ao restante da casa. Eu discordo, daria para argumentar sobre isso aqui. Tirando os 21 e 20 vai dar lá os 185. A área da piscina, 18 metros quadrados, né, serviço de 18, e o complemento da garagem que ficou com 15 e 60 metros quadrados. No mais, eu vou mostrar a vocês agora no 3D como é que a casa ficou, e a gente vai comentando conforme for lembrando aqui de algum novo item que foi agregado ao projeto. Vou apresentar vocês aqui pelo Google SketchUp, que eu consigo estar rotacionando, ou vou pro Luma? Vou pro Luma, que eu acho que está mais rápido por lá. O SketchUp está de implicância. Então, na garagem eu criei aquele pergolado que eu mencionei com vocês, que era uma ideia que eu tinha. Eu fazia algo vazado, né, algo leve, pode ser em policarbonato, como pode ser em vidro. O vidro fica mais durável, né? O policarbonato tem aí 15 anos mais ou menos de validade, que é um tempo bom também, até para fazer manutenção. Você pode depois só tirar e colocar outro. Fiz um painel aqui no fundo para dar acabamento, intercalando com paisagismo ali entre o muro e o painel, que sobe para os fundos por essa lateral ainda. Certo? Aqui, caso queiram, poderia ainda ter um forrinho de bambu, que eu acho muito bacana. Se vocês quiserem que não pegue sol de jeito nenhum, que não só se proteja da chuva, mas do sol também, a gente pode fazer um forrinho de bambu. Enfim, a área se manteve, né? A área relacionada à garagem, né? Daria para colocar 2 carros um pertinho do outro, ou colocar apenas um carro e uma moto com conforto. Assim, não, o ideal para 2 carros não é essa medida está apertada para 2 carros. É um carro com conforto, ou um carro e uma moto com conforto. Mais do que isso, 2 carros já fica um pouquinho apertado. Daria? Daria, mas fica apertadíssimo. Vou voltar lá para a planta, porque eu lembrei que eu não passei as medidas do quarto, né? Eu tinha me comprometido em informá-los. Vou voltar lá rapidinho, na planta do pavimento superior. Então, quarto, master, ele está com 3,15, né? Considerando que não existe marcenaria de guarda-roupa para ele, por 2,80.
uma medida razoável essa 2,80, né? Você tem uma cama com criados mudos confortáveis e uma rack e um closet isolado. Closet aqui 2 metros. O outro quarto a gente está com ele em 3,20 por 4,8. Esse quarto a gente até pode estudar ganhar mais medida para ele se for uma necessidade. Acredito que assim ele funciona, mas se quiserem ganhar mais conforto ainda, a gente pode estar voltando ao estudo nele se for conveniente, visto que essa situação aqui já está razoavelmente resolvida. A gente pode tentar mudar o lavabo de posição, alguma coisa nesse sentido, certo? Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar de dimensionamento. A área de sala de jantar e cozinha, né? 4,36. A sala de estar aqui 3,70. Enfim, vou voltar lá para o 3D. Então assim, esse complemento ele ficou alinhado com as varandas, vendo? Eu queria um elemento que pudesse seguir a mesma referência estética para não ficar brigando com o que já estava na fachada anterior, que era o que vocês gostaram, que é o que vocês se apaixonaram pelo projeto. Ele ficou mais imponente ainda com esses novos elementos, ficou muito bacana, deu para agregar valor e não depreciou em nada essas solicitações nos aspectos estéticos, né? Eu criei uma identidade aqui com esse reguado tal como tinha lá na nossa escada. Aqui na lateral eu queria mostrar aquela questão das janelas. Janela do escritório chegando, é o que eu mencionei, ela vai chegar mais baixa aqui na lateral. Janela dos banheiros nova, janela da suíte nova. E nos fundos, como que ficou segundo essa nova situação. Vocês têm aqui uma encosta um pouco mais agressiva até o muro, não é? Porém, é possível fazer, não é nada absurdo, né? Fazer uma encosta de paisagismo aqui de forma que funcione e que não perca nenhum tipo de resistência naquele muro. Está uma distância bastante razoável ainda, né? A gente pode botar várias folhagens, umas palmeirinhas e tal, até a árvore mesmo que tenha raiz. Quanto mais raiz a gente jogar aqui, até melhor. E a piscina está no tamanho solicitado. A Nubia mandou para mim uma foto de umas piscinas com um revestimento de um estilo pedra, né? Uma pastilha imitando pedra, ficou muito legal, que eu gosto. Não precisa ser necessariamente isso, a gente pode ir atrás desse revestimento e cravar junto já no grupo, mas eu gosto bastante dessa ideia sim, tá? Ainda trabalhando com deck, o pergolado em cima. Aqui eu não coloquei a lona porque é uma coisa que a gente vai definir junto, mas eu recomendaria aquela lona retrátil, branca, bacana, lisa. Ali atrás seria a área de serviço, o lavabo aqui, né? Deixa eu ir pro lado de lá para demonstrar. Cria um painel de fechamento e a cobertura parcial. A cobertura ficaria só na máquina mesmo e no tanque. E aqui seria vazado com guarda-corpo. Olhando lá de fora, ela meio que cria uma identidade de repetição com essa moldura que foi criada aqui. Poderia até ser usada uma régua dessa lá também, ficaria muito bacana. Mas aí também eu já não estou querendo lançar em muitos lugares para não aumentar muito o custo da obra, né? Porque isso pode ser em alumínio, o alumínio tem um certo valor. Então, de repente, só um guarda-corpo já atenderia. Ficaria razoavelmente exposto, né? Se ela deixar uma roupa estendida e tudo mais. Seria interessante talvez um cobogó, mas algo nessa paleta de cor. Deixa eu ver mais o que eu posso estar agregando aqui. Eu vou mandar para vocês as imagens já com acabamento, imagens finais, tá? De todas essas alterações que a gente fez em planta. Na parte de interior, aqui nesse trecho, principalmente é um lugar que eu quero fazer, mas eu gostaria primeiro que vocês dessem uma opinião, porque vai ter um impacto aqui baseado no que vocês acharem. Então, para a gente não ter um retrabalho excessivo, essa área aqui principalmente eu queria estar fazendo já considerando o revestimento, considerando já a versão final. Então eu queria que vocês me dessem uma opinião
sobre essa situação integrada aqui, se vocês ficam satisfeitos, se querem fazer algum tipo de sugestão, porque baseado nisso a gente já define material e já vai para a versão final agora, tá bom? No mais, espero que tenha se aproximado do que vocês esperavam e a gente vai conversando para alinhar esses pontos que ficaram dúbios ou que tenha uma interpretação melhor, tá bom? Obrigado aí pela participação. Esqueci de mencionar, né, já estava finalizando o vídeo, mas a questão do Sol, né? O Sol Norte no nosso projeto, ele está pegando bem aqui. Aliás, já está até posicionado, né? Ele pega mais ou menos aqui, a pino. Então, o que eu queria dizer com isso? Que quando vocês estiverem no sol da manhã, vocês vão pegar um pouquinho de sombra do vizinho, que está aqui nessa direção mais ou menos, quase na mesma direção de vocês, da casa de vocês. Mas a partir das 10 da manhã, o sol já entra na piscina, na posição que a gente escolheu, né, um pouco mais afastado da casa, um pouco afastado da gourmet, e se mantém assim até boa parte do dia. Quando ele começa a descer um pouco mais e ir virando, né, ele ainda vai batendo lá. Claro que essas árvores são excessivamente altas, não contam tanto lá na prática, né? Até porque os vizinhos da frente estão mais baixos. Mas ainda assim, a gente ainda tem uma situação de sol chegando no fundo, dado o afastamento que a gente escolheu. Certo? Acho que é o que eu tenho que agregar no momento. A cozinha gourmet, por sua vez, ela pega sol somente mesmo aqui na manhã, né? Mas aí amanhã vai ter ainda alguma sombra da casa e do vizinho, deve se projetar para cá. Mas a partir de meio-dia, com sol a pino, o sol já entra bem menos. Vai entrar, dependendo da estação do ano, né, um pouco ali na posição das mesas, talvez, nesse sentido. Faz de conta que a câmera que eu estou usando é a direção do sol. Mas se a gente colocar nosso todo retrátil aqui, vamos botar 1,5 m talvez, a gente já salve essa questão do sol também.